continuando ainda no Evangelho. Ele tem fé no futuro, o homem de bem, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso não é comum. Não é comum as pessoas colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. As pessoas se preocupam com o próprio carro, se preocupam com a própria vivenda, né? Medo de roubar isso, roubar aquilo, então faz seguro de tudo, de todas as coisas, mas na verdade, o que tiver que acontecer, acontece. Nada do que está dentro da lei não fica, nada do que está dentro da lei fica sem ser executado. Se tivermos que passar, nós vamos passar. Sabe que todas, continua no Evangelho, as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Nós temos que passar. Não adianta lamuriar. A queixa, nós já falamos especificamente sobre a queixa é um vinagre. E existem pessoas que iniciam o seu dia na queixa, como tendo como pano de fundo o queixume. É uma pena. As pessoas dificilmente acabam, por sua vez, se libertarem dessa teia, porque a queixa é uma teia. Uma teia que a pessoa vai lenta e gradativamente se amarrando. Eu estava assistindo com minha netinha o filminho da Alice no País das Maravilhas, né? E numa parte do desenho, que é um filme, né? É um filme, Alice no País das Maravilhas, com um ator famoso, que não vou lembrar o nome dele, né? Aparece num dos períodos uma larva fazendo o seu casulo para se tornar uma borboleta, a metamorfose, né? E ela vai se enrolando, se enovelando, se encasulando, e se enclaustura no casulo, conversando com a Alice, né? E se despedindo da Alice. Nós somos assim, porque a queixa é esse fio que cria o casulo ao redor de nós. É difícil da gente se libertar dele. Por quê? Porque vai precisar de bastante paciência, de bastante perseverança para romper, porque nós mesmos é que criamos. Isso que é importante a gente entender. Nós é que criamos este tipo de casulo, né? As vicissitudes, as decepções, as dores são todas consequências dos nossos atos irrefletidos. Quando a gente para, pensa, reflete, age com bom senso e com equilíbrio, nós evitamos todos esses elementos. Só que nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Eu vivo e convivo com pessoas que levantam já no horário matinal, já queixando sobre isso, queixando sobre aquilo, queixando sobre aquilo outro. Fazem questão de coisas medíocres para a gente, mas para ela não é. É isso que nós precisamos entender. Nós achamos que determinadas atitudes são medíocres, são mesquinhas, são banais, mas para a pessoa não é. E nós temos que então o quê? Respeitar. Ah, mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil.
entende? Aceitar a pessoa como ela é, dentro das suas exigências, dentro dos seus ímpetos de egoísmo, de vaidade, de ambição, não é fácil. Mas é preciso a gente suportar e passar para que a gente consiga sair para um novo nível. Continua dizendo, o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, que nós estamos falando. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Nós temos aqui a fórmula. Nós estamos observando que o Espírito está nos passando a fórmula. Para quê? Para nós nos transformarmos. Mas é fácil assim? Não. Não é fácil porque nós temos que mudar o nosso comportamento. E para nós mudarmos o nosso comportamento, nós precisamos de ter vontade forte. E a vontade estudada no 2º capítulo, sempre vou insistir em dizer, só a vontade é suficientemente forte para oferecer a liberdade para o Espírito. Do contrário, nós ficamos amarrados na nossa teia ou enclausurados no nosso casulo. Não é? Romper com maus hábitos, porque o hábito, veja bem, nós estudamos o hábito. O hábito é uma repetição. Repete, 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 até criar uma casca grossa. Ali está retido o hábito. O hábito do quê? O hábito da maledicência, o hábito do queixume, o hábito do mau julgamento. Isto é uma instituição de um caráter negativo que nós precisamos mudar. E essa mudança não acontece num piscar de olhos. Tem que ter muita dedicação, muita firmeza, muita vontade, muita perseverança. Do contrário, não consegue. Não consegue em absoluto. Né? Encontra a sua satisfação, continuando, nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Olha o contexto do homem de bem. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si próprio, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Se nós ficarmos contabilizando para fazer o bem, contabilizando para fazer uma ação de benemerência, nós estamos simplesmente sendo reprovados nos nossos testemunhos. É bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque vê em todos os homens como seus irmãos.
isto é fundamental que nós venhamos a gravar. É fundamental que venhamos a gravar. Por quê? Porque com estas informações nós vamos lutando para mudar o nosso comportamento emocional, transformarmos-nos em pessoas saudáveis para os outros em primeiro lugar. Ah, mas não é fácil, Francisco, a gente leva muita porretada, muita cutucada. Como não? Como não? A vida, ela se constitui de quê? De muitos empurrões, de muitos cutucões, de muitas alfinetadas. Isso é a vida. Nós estamos no quê? Numa transformação num mundo de provas e expiações para o mundo regenerador. Já nos encontramos diria, no processo regenerativo. E nesse processo regenerativo as coisas ficam acirradas. Não dá para ficar no meio do caminho e nem com um pé num lado e um pé no outro. Nós temos que estar com os nossos 2 pés fincados no meio. Voltaremos.